senhoras e senhores, moças e rapazes, meninas e meninos. Que Jesus nos abençoe a todos. Bom, a ideia era estar reunido pessoalmente com vocês, mas em época de coronavírus, nós vamos nos aproveitando dos meios virtuais para para termos as nossas conversas doutrinárias, como nos é por hábito fazer com vocês aí na Casa do Caminho, a quem eu faço uma saudação toda especial. E é por conta desse convite da instituição que vocês estão vendo esse vídeo agora. Nós estamos, como todos sabem, impossibilitados desses encontros pessoais, não sabemos até quando. Enquanto isso, vamos matando as nossas vontades, a nossa saudade com esses vídeos doutrinários, que não deixa de ser também uma divulgação da doutrina espírita. Muito bem. A razão de estarmos aqui hoje é para falar de um tema que alguns espíritas não sabiam ou não se atentaram para tal, mas ele faz parte de eu vou dizer, de uma efeméride importante espírita, uma efeméride recente, que fala dos 100 anos de Hermínio Miranda, um dos mais conhecidos autores brasileiros da literatura espírita, e que em janeiro desse ano, em janeiro de 2020, teria completado 100 anos da sua existência. Então, eu escolhi para falar um pouco da obra, dos inúmeros, de tantos livros que poderíamos ter escolhido aqui de Hermínio Miranda. Alguns são muito, muito famosos, best-sellers, né? Nossos Filhos São Espíritos, Diálogo com as Sombras, e o livro que eu escolhi também é um best-seller, que é Diversidade dos Carismas. E é uma obra importantíssima para aqueles que têm interesse no trabalho mediúnico, porque, na minha modesta e singela opinião, depois de O Livro dos Médiuns, é o livro mais importante sobre mediunidade que alguém já escreveu, principalmente por nos colocar como agente ativo da história. Nós médiuns somos representados pela figura da personagem Regina. Quem já conhece a obra sabe do que eu estou falando. Quem não conhece, eu sugiro a leitura. A leitura não, o estudo, porque é uma obra fantástica. Muito bem. Nós já sabemos, aqueles que se inteiraram um pouco sobre o trabalho de codificação, Kardec, na sua trajetória como codificador do Espiritismo, ele se utilizou do trabalho de alguns médiuns. E eu posso, inclusive, colocar o gênero no feminino, de algumas médiuns, principalmente para a produção, a codificação de O Livro dos Espíritos. Porque, sim, havia médiuns homens, mas a grande maioria, principalmente no trabalho inicial, eram médiuns mulheres, meninas inclusive. A citar a senhora de Plané-Maison, as irmãs Baudin, Ruth Jafé, depois chegando irmãs Dufour. Então, interessante observarmos que eram não apenas mulheres, como jovens, a grande maioria. As irmãs Baudin eram crianças. Então, muitas vezes, nós, por algum tipo dessas certezas que não sabemos exatamente de onde surgem, nós fazemos certas afirmações que parecem, ao meu ver, não fazer muito sentido no que diz respeito às manifestações espíritas, principalmente se observarmos o que foi a passagem de Kardec enquanto codificador da doutrina dos espíritos. Eu fiz aqui algumas anotações para que nós possamos refletir um pouco sobre elas e sobre a ideia do trabalho mediúnico, com a importância que ele tem, mas principalmente com a segurança que ele deve ter. E segurança não é algo que a gente conquista da noite para o dia. É necessário um trabalho muito árduo para isso. Quantos de nós já não ouvimos um barulho estranho? Já não tivemos um sonho que logo depois ele se realizou, o chamado sonho premonitório? Quantos de nós já não tivemos aquela impressão de ter vivenciado determinada cena no momento em que vivenciávamos? É como se fosse uma repetição, chamado déjà vu ou déjà vu para alguns.
Quantos de nós já não sentimos assim, sabe aquele friozinho estranho no pescoço? Algo que você não sabe exatamente de onde vem, para onde vai, e aí olha para um lado não é nada, olha para o outro não é nada. Quantos de nós já não nos sentimos assim? Claro que guardadas as devidas proporções e sem aqui querer fazer nenhum exagero, muitas vezes isso é um retrato de um início de condição ostensiva mediúnica. E a primeira afirmação que nós podemos tirar da obra de Diversidade dos Carismas, da obra de Hermínio Miranda, em respeito à mediunidade, a primeira delas é em relação à sensibilidade do médium. Nenhum de nós, médiums, atenção para essa afirmação, nenhum de nós somos pessoas, eu diria assim, 100% normais. Em que sentido, Ivan? O médium, principalmente o médium ostensivo, aqui estou me referindo apenas e exclusivamente a eles, são pessoas com uma sensibilidade um pouco diferente do convencional. Aqui na Bahia nós costumamos dizer assim, nossa, fulano, fulana é uma pessoa de lua. E quantos de nós não conhecemos pessoas assim? O que é ser de lua? É aquela pessoa que muitas vezes não consegue ter uma constância emocional ante situações similares. Cai um livro da mesa hoje, a pessoa vai reagir de uma maneira, cai um livro da mesa amanhã, a pessoa vai reagir de uma maneira distinta. E aí nós já vamos percebendo uma diferença no conteúdo emocional de cada um. Médiuns, em geral, são assim. Uma pessoa que eu conheço costuma dizer, eu não conheço nenhum médium que não tenha pelo menos um parafuso a menos. Olha, tem médium aí que tem 2, 3, às vezes nem parafuso tem mais. Brincadeiras à parte, isso está contido no conjunto das condições psíquicas para se exercer a mediunidade. Porque vejam, uma pessoa friorenta, ela basta basta a temperatura cair para 27, 26 graus e já passa aquele ventinho, a pessoa diz, estou morrendo de frio. E você que não é friorento, você que é calorento, está sem camisa como se nada estivesse acontecendo. Faz parte da diferença de percepção de pessoa para pessoa. Cada um de nós sente de uma forma, cada um de nós sente de uma maneira própria. Então, há sim nos médiuns uma sensibilidade invulgar, uma sensibilidade não comum, uma sensibilidade que muitas vezes o próprio médium não entende e em outras ocasiões as pessoas que se colocam como ali uma espécie de apoio entendem menos ainda e o pior, vem com conceitos que não são, à luz da doutrina espírita, conceitos, eu diria, válidos para explicar as questões. E aí nós começamos, a partir da sensibilidade, nós partimos para a eclosão da mediunidade. Quando a mediunidade começa a acontecer, quando ela começa a dar as suas caras. Aí alguns vão dizer assim, se você chega para alguém para dizer, nossa, eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, a pessoa vai dizer, isso é invenção sua. Isso não existe, você está inventando. Outros vão dizer, olha, é melhor você procurar um médico, porque com certeza você está doente. Aí aparece um terceiro para dizer, não, sabe o que é isso, menino, menina? É feitiço que fizeram para você. Olha, você tem que fazer assim, fazer assado, e já vem trazendo um monte de receita. E você, em meio a esse turbilhão de informações, a essa confusão toda, logo vai dizer, olha, eu acho que isso é coisa da minha cabeça mesmo. Por quê? Porque muitas vezes nós achamos que a eclosão mediúnica ela acontece como uma espécie de receita de bolo, como se para todo mundo fosse acontecer da mesma maneira. E nós sabemos muito bem que não é assim que funciona. Vejam, há pessoas que vão passar pelo processo de início da mediunidade com muita tranquilidade. As coisas vão acontecendo de forma paulatina, quase que homeopática. Se estiver dentro de um trabalho espírita, melhor ainda, que vai observando com tranquilidade, vai colhendo ali
informações, se conhecer a base espírita, aí estamos no paraíso, porque tudo aquilo que a pessoa vai sentir, ela já vai ter ouvido falar, já vai ter lido, melhor dizendo, no Livro dos Espíritos, no Evangelho e principalmente em O Livro dos Médiuns. Mas o que nós não podemos fazer é nos colocar à disposição de pessoas que acham que conhecem tudo. E aí vem trazer conceitos estranhos para nós. A mediunidade na minha vida começa a acontecer, por exemplo, com uma dor de cabeça. Mas não era isso que eu ouvia falar quando ouvia algo sobre o assunto. Aqui na Bahia a gente ouve falar de mediunidade o tempo todo, ainda que com nomes distintos. Mas aí você vê pessoas caindo pelo chão, na rua, pessoas que de repente começam a dar uma manifestação do nada. Comecei com uma dor de cabeça, uma dor muito forte, que eu não costumo ainda hoje sentir. E aí um belo dia, lá fui eu encontrar com um amigo, fui para a casa de um amigo para fazer um trabalho da faculdade, e no meio do caminho comecei a sentir a dor de cabeça, senti uma tontura tão grande que precisei me apoiar em um carro que estava estacionado, porque a impressão que eu tinha era de que eu ia desmaiar. Não havia sido essa a primeira vez que isso aconteceu. Então, procurei o que as pessoas com algum nível de bom senso devem procurar. Fui aos médicos. Fui para tudo que era especialista que vocês possam imaginar, para tentar identificar o que era a minha dor de cabeça. Ninguém me deu diagnóstico. Médico clínico, fiz tomografia, fiz ressonância, fui para o oftalmologista, fui para médico de cabeça e pescoço, uma confusão danada. E ninguém me deu diagnóstico. Olha, eu não sei, engraçado que as respostas eram muito parecidas, eu não sei o que está acontecendo. Aí teve um que me disse, se é que está acontecendo alguma coisa. Eu digo, eu devo estar mentindo mesmo. Até que um belo dia, eu chego numa casa espírita, e alguém, com muito afeto, me atende, me pergunta qual era a razão de eu estar ali com aqueles questionamentos. Eu digo o que estava acontecendo. Não se preocupe, não. Fique tranquilo, meu filho. Isso que você acha que é doença, eu já estava achando que era doença, e por isso estava indo aos médicos. Isso que você está achando que é doença se chama mediunidade. Eu nunca tinha ouvido falar no termo mediunidade, eu não era espírita, chego na doutrina espírita aos 24 anos. Disse, mas o que é mediunidade? Que história é essa? Se não é doença, o que é? É uma condição, foram as palavras que eu ouvi, é uma condição que você trouxe, está começando a aparecer, mas que já você vai educá-la. Educar a mediunidade significa a educação do próprio médium, e isso vai passar. E você vai começar a trabalhar com isso se for do seu interesse. Essas palavras me deram segurança. E a partir daí o trabalho de estudo começa. Kardec faz algumas observações a respeito do trabalho de desenvolvimento do médium. Eu digo que eu acrescento, se é que eu posso tomar a ousadia de acrescentar alguma coisa, mas são requisitos que nós devemos cultivar, nós devemos promover além do estudo teórico e da prática mediúnica. Kardec, em O Livro dos Médiuns, coloca exatamente assim, deixa eu ler para vocês. Ela, a mediunidade, se manifesta nas crianças e nos velhos, em homens e mulheres, quaisquer que sejam o temperamento, o estado de saúde, o grau de desenvolvimento intelectual e moral. Só existe um meio de se comprovar a existência, é experimentar. Quem tiver curiosidade pode dar uma olhada no capítulo 17, no item 200, Formação dos Médiuns, vocês vão ver essa afirmação de Kardec. Ou seja, o que disse agora, o que li agora a respeito de Kardec é o que está no nosso dia a dia. A mediunidade acontece para todos porque é uma condição humana. Humana no sentido de sermos espíritos animando corpos humanos. E estarmos em contato, perceptível ou não, com a espiritualidade o tempo todo. Muitos de nós não percebem esse contato, mas os espíritos estão percebendo. E a mediunidade como sendo a condição de nos comunicarmos de maneira mais ostensiva, mais palpável, mais sensível com os espíritos desencarnados, leva Kardec a afirmar, já lá na introdução de O Livro dos Espíritos, que todos nós somos médiuns.
Em relação aos testes, a experimentação, Kardec chama a atenção especial para a psicografia. Psicografia só se faz, só se aprende, só se aperfeiçoa treinando. A psicografia é engraçado porque é algo que eu particularmente ouvi. Alguém dizia assim, não, eu tinha a curiosidade, né, de saber como era que funcionava, chego na doutrina espírita, começo a ouvir falar de figuras como Chico Xavier, Edivaldo Franco, e aí o termo psicografia começa a se tornar um pouco mais comum no meu dia a dia. E aí procuro saber a respeito da psicografia e alguém logo diz assim, olha, se você for médium psicógrafo, você vai saber da seguinte maneira, você vai começar a sentir uma dor no braço, pode sentir um formigamento, pode sentir um peso estranho no seu braço, como se você não estivesse controlando. E eu, a essa altura já em um trabalho mediúnico, depois de ter passado por 3 anos de estudo teórico, ficava em uma espécie de expectativa, sabe-se lá que dia, se isso vai acontecer e quando vai acontecer. Até que um belo dia, em um trabalho de atendimento mediúnico, as chamadas reuniões de desobsessão, de atendimento aos necessitados, um espírito se manifesta e diz assim, eu preciso de caneta e papel. O doutrinador, que graças a Deus era uma pessoa experiente, embora estivesse ali despreparado, ele não entende porque aquilo nunca havia acontecido naquela reunião, e era uma reunião já de décadas, e o espírito diz assim, eu preciso de caneta e papel. O doutrinador fica sem saber o que fazer, porque não era o dirigente, não tinha caneta e papel, e agora o que é que eu faço? O espírito se afasta. Eu aí chego para ele e digo assim, olha, ele se afastou, mas ainda está aqui, ele vai voltar. O que é que o doutrinador fez? Correu numa cômoda próxima à sala, achou caneta, achou papel, trouxe para a sala. Quando botou em cima da mesa, o espírito voltou, já pegou a caneta e já começou a escrever. Totalmente diferente daquilo que haviam dito. Formigamento no braço, dor, peso, você não vai conseguir escrever logo de primeira, você vai rasgar muito papel, a letra não vai sair, nada disso. O espírito simplesmente apossou-se do meu braço e escreveu. Sem nenhuma dessas receitas que me traziam prontas. E o que é que pode acontecer com isso? Te levar a uma dúvida. Será que foi? Mas, com a minha característica de curioso, eu fui em busca de pessoas mais experientes, mais rodadas, como costumamos dizer, e fui aparando ali as arestas das dúvidas que eu teria. Mas precisava do treino. Eu não podia, como nenhum médium psicógrafo, vocês com certeza já conhecem a história de vários desses médiums. Eu posso citar até um médium baiano, José Medrado, que vez que outra, quem já assistiu alguma palestra sua, já o ouviu falar sobre o assunto, ele fala que ele acordava, acho que era 4 horas da manhã, todo dia para ir treinar psicografia. E eu comigo pensava, meu Deus, que exagero. Não, gente, não é exagero não. Eu, Ivan César, a minha letra cursiva, ela é um horror. Quem já recebeu algum manuscrito meu, por algum motivo, deve ter notado que eu escrevo com letra de forma. E na psicografia, eu comecei a escrever com letra cursiva, aquela letra horrível. Quando eu escrevo devagar, ela já sai feia. Imagine escrevendo rápido. A gente praticamente não consegue ler. O que é que aconteceu um tempo depois? Os espíritos deram aquele famoso puxão de orelha solicitando que eu melhorasse minha letra, se necessário fosse inclusive fazer caligrafia. Ficou bonito para minha cara. Mas é a necessidade. Mas Kardec chama a atenção em relação à prática, ao desenvolvimento prático, para o caso da vidência. Essa, ainda nesse item 200, um pouco mais abaixo, ele diz assim: a vidência lhe sugere aguardar o desenvolvimento natural. Por que isso? Para evitar que o médium, no caso, ele sirva de joguete da sua própria imaginação.
Acha ele que está enxergando alguma coisa, quando vai ver não está enxergando nada. Mas, como não existem médiums iguais, pode ser que um médium enxergue uma coisa e um outro médium, até com mais capacidade mediúnica, não esteja enxergando nada. Isso é do mundo íntimo e da condição mediúnica de cada um. Muitas vezes, como foi o caso de Regina, a personagem da obra de Hermínio de Miranda, as questões mediúnicas, quando começam a aparecer, nós logo, avisados que muitos somos, vamos procurar grupos espíritas para entender o processo, como eu fui, para aprender, para, a depender da necessidade, colocar em prática. E cuidado com essas afirmações que o povo gosta de fazer. Você tem que trabalhar mediunicamente, porque se você não trabalhar, sua vida vai dar para trás, você nunca mais vai conseguir um emprego na vida, casamento esqueça. Bobagem, bobagem. O trabalho é necessário? Muito. Mas não é esse jogo de terror que as pessoas falam, é do livre-arbítrio. É melhor você ser honesto consigo e não trabalhar porque não quer, do que ir, entre aspas, trabalhar apenas para prestar contas a quem quer que seja e fazer o trabalho mal feito. Se é para fazer mal feito, é melhor que não faça, sob risco de acontecer dificuldades, não apenas com você, como com as outras pessoas que estão ao redor. Então, procurando os grupos mediúnicos, infelizmente, é normal que aconteça nós encontrarmos grupos mediúnicos despreparados. O que é que Hermínio de Miranda classifica como grupos mediúnicos despreparados? E que eu concordo plenamente, tenho inúmeros relatos de coisas parecidas. Os grupos mediúnicos despreparados são aqueles que, por exemplo, tratam o médium como se fosse uma linha de produção de produtos pasteurizados. Não, aqui na nossa reunião, todo médium se comunica da maneira X, não pode isso, não pode aquilo, tem que falar assim, tem que fazer assado. Peraí, gente. Uma coisa é você ter regras, e precisa ter regras. Algumas das nossas instituições, inclusive, têm regimentos internos, o que é muito válido. Agora, dentro dessas regras, você precisa respeitar as diferenças emocionais, psicológicas e estruturais da mediunidade de cada um. Claro, nós não vamos aqui apoiar pessoas que jogam coisas para cima, essas coisas. Não! Isso aí se trata de espetáculos, muitas vezes, lamentáveis. Mas você querer dizer o tom de voz que a pessoa vai falar, você, o que eu digo do grupo mediúnico, às vezes querer colocar freios naquela manifestação, calma, calma. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, como diz a frase. Equilíbrio. Aquela reunião lá de trás, que eu contei agora há pouco, que participei e que veio a psicografia quando não era comum, eles poderiam ter acabado ali mesmo com qualquer pretensão minha de conseguir trazer textos psicografados. Se não tivessem tratado com a seriedade que o assunto merece. E aí seguimos até hoje. Não existem médiums iguais. Ninguém é igual. Todos nós temos a condição de nos melhorarmos, como todos nós, se não formos bem direcionados, temos a condição de nos piorarmos. O fato, como disse agora há pouco, de alguém estar enxergando o que quer que seja, não significa que um outro médium vidente vai chegar ali na situação e vai enxergar também. O fato de você, por algum motivo, aplicar um passe que seja e logo se apresentar um espírito ali para lhe dar outras instruções, não significa dizer que um outro passista vai passar pela mesma situação. Não é assim que funciona. Cada um tem a sua característica e é isso que Hermínio de Miranda chama de diversidade dos carismas. Imaginem vocês se em nossas reuniões todos dessem comunicações do mesmo jeito. Qual seria a riqueza disso? Esses dias alguém me perguntava a respeito
dos atendimentos a espíritos suicidas. Ou é um trabalho diferente, não é, Ivan? Eu dizia sim. Não é um trabalho dos mais simples, principalmente no estágio em que o espírito se encontra logo após o suicídio, ou no estágio em que ele se encontra após recuperar a consciência e perceber que cometeu um suicídio. E como é que a pessoa vai se preparar para isso, se não for pela experimentação? Não vai. Há muitas pessoas entendidas. Olha, essas pessoas entendidas cá entre nós, cuidado, viu? Cuidado, porque para cair numa armadilha não falta nada. É por isso que nós apoiamos o tempo todo: leia, questione, vá atrás da informação, duvide. A dúvida é importante, gente. Já já vamos ver a importância dela. Busque outros meios. Hoje nós temos aí a internet o tempo todo facilitando nossas vidas. Não há, diz Hermínio de Miranda, como identificar logo de início esta ou aquela faculdade. Como é que se identifica? Treinando. Como é que eu vou saber se eu sou um médium de efeitos físicos? Como é que eu vou saber se eu sou um médium psicofônico, psicográfico, de vidência, de clarividência, de audiência, de clareaudiência, médium de transporte? Se não for pelo treino. Agora, para treinar, você precisa saber o que está fazendo. Porém, há um aviso importante. Não treine sozinho. Não treine sozinha. Por quê? Porque se você está treinando, significa que é algo que você está aprendendo. Se você está aprendendo, é como uma sala de aula. O professor, a pessoa mais experiente, vai passar as instruções e você, aluno, aluna, menos experiente, vai tentar absorver o máximo possível para amanhã ou depois, sozinho, sozinha, colocar aquilo em prática. É muito comum acontecer, na psicografia principalmente, acontecer as questões voltadas à identidade dos espíritos. Certa feita aconteceu comigo uma situação interessante. Foi a primeira vez que aconteceu. Era uma determinada reunião com determinada finalidade e aí veio uma manifestação psicográfica. E foi a primeira vez que eu estava psicografando algo sem ter a menor noção do que estava acontecendo ali. Simplesmente escrevia, a chamada psicografia mecânica. Lá para o final do texto, comecei a perceber algumas características. Eu achava que era determinado espírito quem estava psicografando, aí quando chega na hora da assinatura, assina um outro nome. Para resumir a história, um espírito lá no plano espiritual de determinada hierarquia mandou a mensagem para um outro espírito numa hierarquia um pouco inferior para que essa mensagem pudesse chegar a mim, para que de mim fosse ao papel. Imagine se eu chego num grupo espírita despreparado e se eu já não tivesse a confiança mediúnica que adquiri ao longo dos anos, como poderia ficar minha cabeça com isso, com as chamadas pessoas entendidas? Mas muitas vezes acontece sim a insegurança. E lembram que agora há pouco eu falei a respeito de dúvida? Foi justamente por uma insegurança que eu recebi a maior orientação a respeito das dúvidas, por conta também de uma psicografia em que havia ali uma informação que eu desconhecia e fiquei totalmente inseguro. Depois do trabalho eu fui para a internet pesquisar, não achei nada, uma confusão danada. Ih, rapaz, eu virei joguete desse espírito. Levou 1 ano até eu conseguir encontrar a afirmação que confirmava aquilo que o espírito havia colocado no papel. E aí eu entrei naquele processo de me culpar. Meu Deus, como é que eu posso duvidar? Claro, posso e devo. E vou ilustrar isso com uma frase que eu ouvi, que sempre que eu posso eu repito. Um amigo espiritual diz: meu filho, a dúvida é sempre importante. Apenas cuide para não transformar a dúvida em falta de fé. Esse é um dos trabalhos que devemos ter. Muitas vezes, essa identificação dos espíritos que nos leva à insegurança nos deixa sem saber o que fazer. Converse.
Toda casa espírita tem alguém mais experiente. Agora, cuidado, experiência não significa sabedoria, não significa sapiência. Algumas pessoas dizem que costumam ainda achar que o mais ou menos cabelo branco lhe dá automaticamente o crachá de doutor da lei. Não dá não, gente. Leia, se instrua o que você pode, no mínimo, chegar para uma pessoa dessa e dizer: olha, onde é que eu encontro a informação X ou Y? E a pessoa, em tese, tem a condição de lhe dizer. E aí entramos agora num assunto que é de suma importância para qualquer trabalho mediúnico e que foi, não sei porquê, certamente por uma interpretação equivocada de boa parte das nossas instituições espíritas, representada pelos seus diretores e principalmente diretores mediúnicos, mas uma expressão que foi demonizada sem a menor necessidade, que inclusive André Luiz traz em suas obras. É uma contração do termo mediunidade e animismo. André Luiz chama faculdades, ele não se refere a faculdades mediúnicas preferencialmente, ele fala em faculdades medianímicas. Animismo é a participação do ânima, ou seja, do espírito da consciência do médium naquela manifestação mediúnica. Essa participação pode ser sutil, pode ser menos sutil e pode ser ostensiva. A participação ostensiva, quando você deixa o animismo tomar conta, é o termo que foi demonizado. Que é quando o seu próprio espírito emite uma opinião, muitas vezes, ou uma mensagem, o que quer que seja, muitas vezes se colocando como uma outra figura. E isso realmente deve ser, não vou dizer corrigido, mas orientado de melhor maneira. O médium tem que ter essa percepção. Ele só vai ter isso se ele experimentar, se ele tiver teoria, se ele tiver prática. Já o animismo, na condição que André Luiz apresenta de faculdades medianímicas, esse é necessário, eu diria inclusive que ele é indispensável. E vou trazer aqui alguns argumentos. Vamos lá. Hermínio, lá na sua obra, ele traz um trecho que diz assim: trabalham os espíritos preferencialmente com o material armazenado no inconsciente do médium, facilitando as comunicações. Eles buscam, no nosso mundo íntimo, os espíritos comunicantes, principalmente os benfeitores, eles buscam aquilo que nós já sabemos, porque é simples, gente. É a lei do menor esforço. É muito mais fácil você ir cozinhar usando uma faca afiada do que você cozinhar usando uma faca cega. É a lei do menor esforço. Alguém que em uma outra encarnação gostava de poesias, por exemplo, um espírito, sei lá, vamos aqui, usa várias vezes na sua obra, Alta de Souza resolve trazer uma manifestação, é muito mais fácil ela buscar alguém que seja mais próximo do mundo poético do que a outra pessoa que de poesia não entende nada. Pode até ser que eu, nesse instante, nessa atual encarnação, não entenda nada de poesia, mas no passado, se tiver entendido, claro que será mais fácil que ela me procure, se eu apresentar, além disso, as condições que os espíritos benfeitores procuram. É simples. Exceções existem. E falando em Alta de Souza, lembrei de Chico Xavier. Chico Xavier, eu não sei se vocês já perceberam, inclusive nas suas próprias obras, nas biografias que tem por aí, ele dava um trabalho razoável aos espíritos. Em que sentido? Ele não tinha, muitas vezes, conhecimento nem de longe, daquilo que os espíritos, principalmente André Luiz, queria trazer por ele. E aí o espírito precisava dar um jeito. Emmanuel, várias foram as ocasiões que estão aí narradas, escritas, em que Emmanuel se chateava às vezes, assim, ou você estuda ou não dá mais para a gente trabalhar. O que é que significa isso? Essas exceções, elas acontecem por conta da condição de sensibilidade superior no sentido de quantidade, em relação a outros médios que muitas vezes são PhD em alguma coisa, mas que não apresentam
nem de longe, o mínimo de condição para o trabalho dos benfeitores. Isso significa dizer, conforme as palavras de Emínio, que é o médium que terá de esforçar-se para adotar uma disciplina pessoal que possibilite a aproximação dos seus amigos espirituais. Não é o espírito comunicante que tem que fazer esforços, muitas vezes hercúleos, para que a manifestação, para que a comunicação aconteça. É o médium, é a ferramenta mediúnica quem tem de se preparar adequadamente para que tudo o que está numa programação espiritual aconteça, se assim o seu livre-arbítrio permitir. Meus amigos, mediunidade, aí eu vou me utilizar de uma frase do espírito Manuel Filomeno de Miranda, quando ele diz, na sua obra Mediunidade, Desafios e Bênçãos, ele afirma assim: mediunidade é uma mescla de sacrifícios, renúncias e provações. Nunca esqueça, você que quer trabalhar mediunicamente, nunca esqueça que para você fazer um trabalho digno, você vai ter que ter essas 3 palavras em mente: sacrifícios, renúncias e provações. São muitos os que querem ser médios de qualquer maneira, diz Hermínio, mas não estão preparados para aceitar as renúncias e devotamentos que o desenvolvimento e a prática da mediunidade exige de cada um. Gente, já pensaram, por exemplo, que muitas vezes você vai precisar, em determinado dia, em determinado horário, comer determinado alimento? E mais uma vez vou a uma história pessoal. Lembrei de um amigo agora que toda vez que eu conto isso ele se acaba de rir. Esse trabalho de desenvolvimento da psicografia, ele leva alguns anos. E em determinada ocasião eu havia saído para fazer uma palestra, retornei para casa, aquele era um dia de trabalho, à época ainda morava com minha mãe, e naquela ocasião eu tinha saído do trabalho convencional, trabalho do dia a dia, ido direto à palestra, e a palestra terminou atrasando um pouco, questão de trânsito, uma confusãozinha, e eu cheguei em casa um pouco depois do horário convencional e morrendo de fome. Quando eu cheguei em casa, minha mãe havia preparado um verdadeiro manjar dos deuses. O que era? Pirão de água, farofa d'água, melhor dizendo, com carne seca frita. Carne de sertão, salpresa, calabresa. Quando eu vi aquilo, eu enlouqueci. Eu troco qualquer prato caro por isso, viu? Só para vocês saberem. E aí lá fui eu para o fogão encher a minha pequena bacia, quer dizer, encher o meu prato para me alimentar. Aí eu escuto uma vozinha me perguntar: você vai comer isso agora? Olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha ninguém. Eu digo: opa, então se não tem ninguém é porque ninguém falou. Aí coloquei mais uma colherada: você vai comer isso agora? Eu comecei a perceber o que estava acontecendo, já foi dando um pouco de desespero. Na terceira colherada, eu vou perguntar pela última vez. Olha os passarinhos participando. Você vai comer isso agora? Aí não teve jeito, não tinha mais como fingir. Coloquei o prato lá, todo arrumadinho, em cima do fogão, tampei, tomei um copo de suco, né, porque estava morrendo de fome, e fui esperar o horário do trabalho. Faltava meia hora para o trabalho começar. Terminado o trabalho, digo: agora eu vou me vingar. Dormi. E não comi o meu manjar, comi no outro dia. Não é porque eu ia comer alguma coisa. Era o que eu ia comer. Carne seca, vocês devem saber que tem bastante gordura, então aquilo ia dificultar a minha digestão, não seria uma digestão rápida. E não esqueçam de um detalhe: a energia que você gasta para a sua digestão e a energia que você vai usar mais tarde na psicografia, em qualquer trabalho mediúnico que seja, no passe que seja, na palestra que seja, é a mesma. O seu corpo não tem duas energias diferentes, é uma coisa só. O seu espírito é uma coisa só. Então, muito cuidado.
essas pequenas renúncias, isso que eu falei é uma bobagem ante a outras tantas coisas que já aconteceram. Nós, se quisermos trabalhar com tranquilidade e com segurança, precisaremos passar. Para a gente encerrar, eu trouxe aqui algumas sugestões finais que Hermínio aponta na sua obra. Ele depois ainda continua com uma série de outras abordagens que são muito importantes, mas que se nós fôssemos tratar aqui, essa palestra teria no mínimo 24 horas, seria uma live sertaneja como o pessoal tem feito aí. Mas sugestões que ele traz, sugestões importantes, são 6. A primeira delas, paciência. Aliás, sugestão boa para tudo nessa vida. Nesse momento, então, de confusão, clausura de algumas pessoas. Paciência para esperar o momento certo de entrar em ação. Gente, não é porque você traz em si alguma condição mediúnica que você vai o tempo todo querer mediunizar. Não, aí você já parte para o circo. E o povo gosta dessas coisas, né? De ver a confusão formada. Eu falei agora nesse período de clausura, a quantidade de mensagens que eu recebo no celular de ditos textos psicografados e com alardes fantásticos é uma grandeza. Gente, pelo amor de Deus, me poupem aí um pouquinho, vá na moral mesmo. Porque eu tenho por hábito ler as coisas que me mandam. E tem cada absurdo e as pessoas simplesmente acreditam. Um pouquinho de paciência, né? Serenidade para aceitar as críticas e as correções necessárias. Todo médium será criticado. Há, porém, a diferença entre a crítica construtiva e a crítica destrutiva. Eu passei por uma crítica que uma vez me colocou em dúvida. E, na verdade, quando eu fui perceber, era apenas um momento de ciúme da pessoa que fez a crítica, mas enfim, passou, ela aprendeu, eu aprendi e seguimos o nosso caminho. As críticas são necessárias, porque não podemos conceber que nós, iniciantes em determinado trabalho, já saibamos tudo. Se soubéssemos tudo, não seríamos iniciantes, não precisaríamos da ajuda de ninguém. Bom senso, o termozinho que está em falta, viu? Bom senso para rejeitar sugestões e palpites de entendidos que nada entendem. Hermínio era danado. Entendidos, ele coloca aspas, que nada entendem. Tá cheio por aí. Com certeza você que está assistindo aí já deve ter lembrado de algum. Cuidado com a fascinação. Aquela pessoa que se acha infalível. Porque a fascinação vai suscitar no médium inicialmente uma euforia e logo depois a vaidade. Quer estragar com seu trabalho mediúnico, com sua condição mediúnica, seja vaidoso. Seja vaidosa. Acaba. Muitas vezes os espíritos se afastam de você e você, para manter a sua vaidade, continua dizendo que está trazendo manifestações mediúnicas. Humildade para aprender o que não sabe e corrigir desvios e equívocos. Se coloque na condição de aprendiz. Um conselho um pouco mais expandido a respeito disso: sempre se coloque na condição de aprendiz. Não tem aquela frase clichê famosa de Sócrates, sei que nada sei? Se agirmos dessa forma, dificilmente vamos passar as chamadas vergonhas de querer colocar à disposição do outro para acreditar em uma sentença que está todo mundo vendo que não existe, que é coisa da sua imaginação, mas você não teve a humildade de perceber que não existe. E por fim, vigilância. Vigilância para identificar possíveis envolvimentos, tanto da parte dos encarnados quanto dos desencarnados. Quando você começa a se envolver naquele enredo que muitas vezes está sendo trazido pelo espírito desencarnado, é porque você já começa a fazer parte da história e querer florear. Quando você perde a vigilância para comentários honrosos que muitas vezes um doutrinador faz, um dirigente faz, você já começa a se perder, porque vai começar a se achar o último biscoito do pacote mediúnico que tem por aí. E aí seu trabalho vai por água abaixo. Leiam, meus amigos, minhas amigas. Leiam.
Ler nos liberta, nos ensina. Ler boas obras, obviamente, porque também tem muita obra ruim por aí. Em se tratando de mediunidade, então, misericórdia. Cada coisa que escrevem, que se você não conhecer a codificação, você efetivamente fica preso a essas loucuras que alguns escrevem. Dizendo, inclusive, que são espíritos, quando na verdade são o seu próprio espírito quem está trazendo aquele texto para satisfazer a sua condição de vaidade, a sua condição egoísta, a sua condição orgulhosa. Hermínio de Miranda é um autor que merece ser, não merece ser lido, ele merece ser estudado. Tantas das suas obras, o Evangelho Gnóstico de Tomé, A Alquimia da Mente, tem um livro muito pequeno, um livreto que se chama A Reencarnação na Bíblia, tem menos de 100 páginas, é um livrinhozinho maravilhoso, leiam. Tanta obra boa para a gente conhecer e muitas vezes ficamos aí perdidos nessa ideia de romance de lá, romance de cá. Aliás, quem gosta de romance, vários pontos, boa parte do livro Diversidade dos Carismas é como se fosse um romance mesmo. Ah, não gosto do livro dos médiuns não, porque é muito técnico, prefiro o romance. E lê a Diversidade dos Carismas. E aí vai ter romance. Romance no sentido literário, não romance que no final vai todo mundo casar e ter filho, não se trata disso. Leiam. Faça esse favor a você mesmo, a você mesma. Aproveita que está boa parte do tempo em casa, quem pode estar, né? Ao invés de estar aí o tempo todo no WhatsApp, na internet, como eu disse agora há pouco, assistindo live à torta e à direita, pega um livro, vai ler. Ah, não tem livro espírita para ler, não. Pega um livro de receita. Pega um gibi da Mônica, vai ler. Ler vai nos libertar. Quanto mais você é instruído, mais livre você é. E em relação à mediunidade, leia e pratique. Identifique um grupo sério, entre em contato com essas pessoas para entender como é o processo e a partir daí siga seu caminho. Porque com certeza a mediunidade é um dos portais mais importantes para alcançarmos a evolução espiritual, aqueles que têm a condição de praticá-la. Eu vou me despedindo, já devo ter passado do tempo aí que o pessoal liberou para mim, mas enfim, deixa pra lá. Vou me despedindo, deixando um grande beijo para vocês e pelo amor de Deus implorando, lave as mãos. Lave as mãos, fique em casa, se puder ficar em casa, fique em casa. Já não é mais uma questão de chegar em casa, tirar a roupa, tá, o vírus está por aí. Quanto mais em casa você estiver, mais você vai se proteger e mais você vai proteger aqueles a quem ama. Isso vai passar, viu, gente? Isso vai passar. E essa oportunidade que nós recebemos de ressignificar as nossas vidas, as nossas relações, eu não sei se receberemos outra. Então aproveite, como nós estamos fazendo aqui agora, para usar, se necessário for, as redes sociais para aproximar, não para afastar as pessoas. Tá bom? Deixo um grande beijo para todos vocês. Cuidem-se e já já a gente se vê de novo. Até mais. Que Jesus nos abençoe a todos.